Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 12 do livro de Provérbios, capítulo 12 de Provérbios, versículos 1 a 28. Certamente nós teremos lições preciosas para aprendermos através dessa porção da palavra de Deus. Ao analisarmos com profundidade esse capítulo, percebemos que ele nos sugere como título a seguinte frase: contrastes entre a retidão e a perversidade. Contrastes entre a retidão e a perversidade. Como nós temos falado, sempre é interessante colocarmos uma transição daquilo que foi falado para chegarmos ao conteúdo novo. Nós estudamos no capítulo 11, no programa passado, algo bem inusitado. Eu não sei se você se lembra, mas no versículo 22, nós destacamos um detalhe. Uma mulher bela pode ser bela, mas ela muitas vezes é sem valor. Isso é, não tem conteúdo. Por que estou frisando esse versículo para fazer a transição para este texto do capítulo 12, em que nós colocamos já como título contrastes entre a retidão e a perversidade? Ora, quando nós lemos o versículo 22, de uma maneira completa, nós lemos o seguinte: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. O que nós temos para entender que nos coloca diante do capítulo 12? Na verdade, o contraste que o sábio Salomão faz aqui é tremendamente simples, porém, ao mesmo tempo, muito profundo. Como uma joia colocada num focinho de porco, isto é, uma joia, um anel, uma pedra preciosa colocada exatamente no lugar em que aquele animal, o porco, usa para chafurdar na lama, para buscar alimento, para mexer naqueles alimentos muitas vezes deteriorados, porque é desse alimento que ele gosta de se servir. Isto é, como esse animal não consegue perceber o que ele tem preso em seu focinho, uma joia rara, assim também é a mulher que pode ser bela por fora, mas que não tem discrição, que não tem a fidelidade como seu compromisso de vida. Essas duas figuras nos ajudam a perceber o valor daquilo que nós vamos estudar hoje no capítulo 12. Nos ajudam a perceber que há uma diferença entre uma vida reta e uma vida perversa. A vida perversa é uma vida de aparências, em que não se consegue perceber o valor que podemos ter. Assim como o porco não consegue perceber o valor da joia que tem no seu focinho, assim como a mulher não consegue perceber que a fidelidade, que a honestidade é mais bela do que a sua própria beleza, assim também o perverso não consegue perceber que a sua vida vivida sob o temor do Senhor valeria muito mais do que aquele tipo de vida que ele vive. Por outro lado, aquele que tem uma vida reta, ele sim valoriza a beleza, valoriza a pedra preciosa, esse valoriza a verdadeira sabedoria. Por isso, ele é contrastado, demonstrando então que vale a pena termos uma vida honesta, uma vida reta. Então, em resumo, o capítulo 12 nos dá a seguinte frase, nos dá o seguinte desafio. Capítulo 12 de Provérbios, versículos 1 a 28, em síntese,
está nos ajudando a perceber o seguinte, que somente através dos contrastes é que percebemos claramente a diferença entre o reto e o perverso e podemos ter auxílio na nossa opção de vida. Eu repito, somente através dos contrastes é que percebemos a diferença entre o reto e o perverso, e aí sim é que nós podemos ter uma ajuda, podemos ter o auxílio para fazermos a opção de que tipo de vida nós queremos. Querido amigo, esse desafio que normalmente eu dou para você nas últimas palavras do programa, eu já quero dar agora. Que tipo de vida você quer viver? Uma vida correta, uma vida honesta, uma vida reta ou uma vida perversa? Nesse capítulo, então, nós vamos encontrar 5 contrastes entre a retidão e a perversidade. Vamos a eles, então. O primeiro contraste destaca o tipo de vida escolhida por cada um de nós. Versículos 1 a 2 dizem o seguinte: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando ele está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Querido amigo, essa é uma palavra muito clara e muito objetiva. Eu espero que você esteja optando por ser um homem, por ser uma mulher, por ser um moço, uma moça, que tem uma vida reta. Agora, o que caracteriza essa vida reta? É uma vida que está sempre disposta a aprender. Veja bem, e isso implica no quê? Em humildade, em consideração aos outros, em atender ao conselho, às instruções ou à correção dos outros. Mas quando nós temos uma vida perversa, quando nós temos uma vida tola, nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos que alguém venha falar que o nosso procedimento pode ser melhorado. Nós achamos que estamos corretos, nós achamos que estamos andando muito bem na nossa vida. E quando isso acontece, veja o que diz o versículo 2, Deus condena aqueles que planejam o mal. Mas quando nós somos humildes e gostamos até de ouvir repreensões, quando nós falhamos, então o Senhor abençoa esses que são bons, que são corretos, que são humildes, que querem aprender ainda mais. Eu espero que a sua opção seja por ser uma pessoa reta, que está sempre disposta a aprender, para cada vez mais se assemelhar à pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa da verdadeira sabedoria, da sabedoria encarnada. O segundo contraste destaca o tipo de pensamentos que comandam a vida de cada um. Agora, não é apenas a escolha da vida, mas agora são os pensamentos que comandam a nossa vida. Versículos 3 a 9 dizem o seguinte: quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto, ele não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. É uma palavra dura, né? Versículo 5. Quem é honesto, trata todos com sinceridade. Mas quem é mau, esse vive enganando os outros. Versículo 6. As palavras dos homens maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto, essa permanecerá. E versículo 8, quem tem compreensão recebe elogio, mas quem tem um coração perverso, ele é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Querido amigo,
esse é um exemplo maravilhoso. No versículo 8, no versículo 9, eles são muito práticos. Deixe-me contar ou deixe-me ilustrar de uma outra maneira, agora contextualizando com a nossa situação. Nós temos nas cidades grandes e com certeza também nos locais um pouco menores, pessoas que têm carros. E muitas vezes, na época do calor, então quem dirige carro sabe, fica muito sufocante. Quem tem a possibilidade de comprar um carro ou mandar instalar um ar-condicionado, ele sabe que é um elemento muito gostoso, muito útil numa ocasião dessa de muito calor. E então ele liga o seu ar-condicionado e faz as suas coisas, trabalha com o seu carro, viaja, enfim, numa situação bem mais confortável. Mas o que o Provérbios está dizendo aqui é que aquele que quer bancar o rico, ele tem uma vida completamente sem sentido. E sabe o que acontece? Eu já vi muitas pessoas fazer isso, porque querem bancar, querem mostrar que tem um status que na verdade não tem. Pessoas andam de carro com vidro fechado só para dar a entender para aqueles que o veem passar pela rua que o carro dele tem um ar-condicionado. Passam maior calor dentro desse carro para mostrar que são pessoas de uma certa posição. É exatamente isso que Provérbios está mostrando. O que é que comanda o seu pensamento? Você quer mostrar aparência ou você quer mostrar a honestidade, a verdade na sua vida? No versículo 4, então, ele mostra mais uma vez um exemplo da mulher. A boa esposa, ela é orgulho, ela traz alegria para o seu marido, para os seus filhos. Mas a esposa que não é correta, ela traz o quê? Vergonha para o seu marido, e além disso, ela é como um câncer nos ossos deles. Veja as palavras do versículo 4, bem claramente colocadas pelo sábio Salomão. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Querido amigo, a vida de aparência é uma vida de maus e falsos pensamentos. A vida honesta é uma vida em que o pensamento traduz para o seu proceder diário como ele comanda a sua vida. E a vida daquele que leva Deus a sério é uma vida de completa honestidade. O terceiro contraste destaca o tipo de obras produzidas por cada um. Versículos 10 a 12. 10 a 12, nós lemos o seguinte: os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Versículos 10 a 12 mostram exatamente essa situação de uma maneira muito clara. Quais são as obras que nós temos produzidos? Nós percebemos exatamente o contraste através daquilo que nós realizamos. Veja bem, o homem bom não maltrata um animal, mas um sujeito perverso tem até prazer em bater nesse animal. É sinal de coração bom respeitar até os animais. Isso são obras que nós produzimos, mas é sinal de um coração duro maltratar os animais. O trabalhador também não tem tempo para vaidades. Cuida dos seus deveres. A vagabundagem
é o que castiga o homem que não é fiel no seu trabalho. O versículo 11 diz exatamente isso. Quem cultiva a sua terra, ele tem fartura. Portanto, o seu trabalho rende-lhe a alimentação. Mas aquele que gasta o tempo com coisas sem importância, esse não tem nem condições de sobrevivência. Certos homens, querido amigo, vivem sonhando com fantasias em lugar de trabalhar. É da terra que vem o nosso pão, e não de olhar para as estrelas e contemplar o universo. O perverso é esse, que vive do mal que os seus companheiros produzem. Você é uma pessoa honesta, trabalhadora, ou você quer somente conseguir viver daquilo que os seus amigos maus conseguem produzir? Os bons, versículo 12, continuam firmes fazendo o bem. O quarto contraste destaca o tipo de conversa que cada um tem. O texto é longo, versículos 13 a 25. Nós não vamos poder lê-lo completamente. Mas esses versículos são muito interessantes. No versículo 17, por exemplo, nós lemos: quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira, logicamente, produz o quê? A injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. São os versículos 17, 18 e 19, o centro deste ponto que nós estamos mencionando. Isto é, o quarto contraste destaca o tipo de conversa que cada um tem. Querido amigo, a minha pergunta a você é exatamente essa. Como é que você tem gastado o seu tempo em conversar, em compartilhar com seus amigos? O que é que você conta? Você é alguém que está sempre se expondo, mostrando que você é o tal? Veja, isso muitas vezes não edifica. Mas quando nós abrimos as nossas bocas, os nossos lábios devem ser abertos para trazer edificação. Eu creio que você se lembra também dos estudos que nós fizemos em Efésios. E Efésios diz que não deve sair da nossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra insensata, nenhuma palavra que não traga edificação. Mas, ao contrário, as nossas palavras devem ser palavras que vão trazer edificação para as nossas pessoas, para aqueles que vivem conosco, para os nossos familiares, para a nossa comunidade, para a nossa vizinhança, para os nossos colegas de escola, de serviço, enfim. A minha palavra e a sua palavra deve ter um conteúdo tal que possa fortalecer, que possa encorajar a vida daqueles que convivem conosco. Quando nós conversamos com outras pessoas e ficamos nos gabando, ficamos achando que nós somos os tais e contando isso e aquilo, quando na verdade são palavras mentirosas, nós estamos destruindo, provocando inveja no coração das pessoas que nos ouvem. A minha oração é que você possa ser uma pessoa prudente e possa falar apenas palavras que transmitam coisas agradáveis e amáveis àqueles que te ouvem. Finalizando, o quinto contraste destaca o tipo de caminho que se escolhe. Versículos 26, 27 e 28, que concluem o capítulo, dizem o seguinte: quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelos caminhos. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador, esse terá bom êxito. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. É impressionante como o autor de Provérbios
na verdade, inspirado pelo Espírito Santo, é muito objetivo em nos indicar qual o melhor caminho. Quem é direito, como nós temos falado, ele serve de estímulo para o seu companheiro. Ele serve de apoio, ele serve de companhia, de segurança para aqueles que caminham com ele. Mas os maus, eles mesmos se perdem nos seus próprios caminhos, no emaranhado dos seus caminhos. Vão se perdendo, vão se distanciando do Senhor. A vida honrada, a vida correta, é um caminho para a vida. Mas uma vida sem juízo é claramente um caminho para a morte. Querido amigo, a minha oração e o meu desejo é que você escolha o melhor caminho para que você se torne uma bênção também na vida de muitas pessoas. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.